Olá, amigos do Carta Serrana. Olá, amigos aqui presentes para essa roda de conversa. Antes de tudo, a gente gostaria de agradecer vocês terem aceitado esse momento de conversa, de bate-papo, proposto pelo periódico Carta Serrana, que é um jornal micro-regional, né, distribuído na região de Serra Sede. A perspectiva de micro-regionalidade do periódico, ela é proposital, porque nós compreendemos que nós temos uma região composta por, além do centro da Serra, por 18 bairros, que representam nada mais, nada menos do que 170 mil pessoas aproximadamente, um terço da população do nosso município. Nós temos uma população que é muito maior do que muitas cidades do Brasil afora, muitos municípios do Espírito Santo, né? Então, nós temos aqui uma mini cidade também. E esse debate acerca do desenvolvimento micro-regional, que é a motivação desse encontro, deu-se em virtude da repercussão da primeira edição do Carta Serrana, que tinha como matéria de destaque uma entrevista com o urbanista Desil Henrique Moreira, que era também convidado por esse momento, por alguma razão não pôde comparecer, e nós então vamos dar início à nossa conversa a respeito desse sentimento que nós temos de que essa região, né, desde pelo menos 20 anos, né, ou seja, das administrações mais recentes do município, ela continua, de alguma forma, esquecida num contexto de desenvolvimento maior, mesmo sendo sede administrativa, mesmo sendo centro de desenvolvimento cultural, porque a Serra nasceu daqui. Tudo que nós temos de cultura, de folclore, de história, né, de mito, né, a respeito da nossa presença como povo, nasceu nessa região. E, não obstante, nós observamos que o desenvolvimento local da região de Serra Sede está, de algum modo, atrasado. Se comparado a Laranjeiras, a Carapina, se comparado também à região de praias, agora recentemente ficamos sabendo aí desse empreendimento do SESI na região de Jacaraí, né? Enfim, esses são os fatores motivadores desse encontro. Eu gostaria de dar a palavra ao Edson Quintino, que se apresentasse, que ele também vai fazer um pouco do resumo da nossa realidade. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero parabenizar o Fábio por essa iniciativa e os demais que estão aqui se propondo a fazer essa conversa, entrando no domingo, tendo inúmeras outras coisas para fazer. Isso aí. Mas o importante dessa conversa é que é instigante a gente perceber que a Serra Sede, igual o Fábio falou, nos últimos anos ela está decrescendo sobre todos os aspectos, né? Então, a cidade da Serra, apesar de ter desenvolvido bastante, saiu de 20 mil habitantes nos anos 80 para 500 mil habitantes hoje, e a gente percebe que o eixo do desenvolvimento da cidade está em Laranjeiras. Então, todos os prefeitos que entraram a partir dessa data, principalmente com Mota, que foi o cara que transformou Laranjeiras no centro maior da cidade pela questão viária. Colocou o terminal lá, e esse terminal começou a aglutinar as coisas de Laranjeiras. Porém, a Serra Sede tem acho que tem duas coisas assim interessantes que eu digo que é vantagem competitiva da Serra Sede. Primeiro, a localização da região da Serra Sede. Nós estamos exatamente no centro do município. E
em segundo lugar, mas não necessariamente nessa ordem, é que a questão cultural que tem a Serra Sede, igual o Fábio falou, que a partir dessa coisa cultural e dessas tradições, a cidade foi desenvolvendo. Porém, como disse, perdeu na questão política e econômica porque não tem os investimentos. E nós temos um ciclo vicioso que está acontecendo na Serra Sede, com relação a Laranjeiras e Serra Sede, só para citar esse exemplo, que Laranjeiras é a região que mais recebe investimentos porque é a que mais cresce, né? E a Serra Sede é a que menos recebe investimento porque decresce. Então, é um ciclo vicioso, perverso e inverso nesse sentido que prejudica a Serra Sede. Nesse sentido, eu defendo que seja iniciativas como essa, que a Carta Serrana faz com que a gente se veja e tenha a possibilidade de debater essas ideias do desenvolvimento, e também a criação de fóruns que discutam, que coloquem a Serra Sede em perspectiva. Em perspectiva. Então, há uns poucos anos atrás, há uns anos, a gente trabalhou na questão da CDL, porque eu tenho um pequeno comércio aqui na Serra Sede, papelaria e armarinho, e a gente sentiu necessidade de certo modo, organizar os comerciantes em torno dessa causa. Acontece que durante o processo de reuniões, etc., eu percebi que só a questão comercial imediata é insuficiente para as demandas que existem na Serra Sede, que são desafiadoras e que precisava de algo mais. Então, surgiu a ideia do periódico Carta Serrana e também a questão da criação dos fóruns para discutir e encaminhar as ideias, transformando as ideias em projetos. O que nós queremos da Serra Sede. Não de uma cabeça iluminada do Edson Quintino, ou do João Falqueto, ou do próprio Fábio, ou de quem quer que seja, mas isso nascendo de uma discussão, e a partir daí eu tenho certeza que nós vamos colher bons frutos. Era isso. Bacana. Gostaria de fazer uma pequena apresentação dos participantes da roda, né? Começar mais uma vez apresentando o Edson Quintino, né? Que é formado em filosofia, coordenador regional do CDL Serra Sede. Nós temos aqui o João Falqueto, também empresário há muitos anos aqui da região, presidente hoje da ACAPES, né, João? Sim. Cláudio Mendonça, né, que já foi secretário municipal, subsecretário municipal, tem uma formação recente em mestrado em desenvolvimento local. Cláudio depois vai falar um pouquinho melhor da formação dele. E o nosso aqui historiador, doutor Michel Dalcol. Todos nós aqui somos da região. E só frisando uma coisa que o Quintino falou, que é a importância isso aí, não há cabeças iluminadas, há a necessidade de que se pense a nossa região. É uma demanda há muito, né, requisitada por todos aqui, e nós estamos tendo a oportunidade de sermos uma força, uma célula desse processo, e esperamos, a partir desses momentos, desses debates, da criação desse veículo de formação, da unificação das associações e dos demais fóruns, fazer com que a administração e sobretudo, a própria população compreenda a nossa força, né, como região e como entidades, né, que se unem em torno de um objetivo. Eu abro a palavra agora, pode ser o João, pode ser você, João. Vamos fazer aqui nesse sentido aqui, né, horário. A gente analisando uma pequena apresentação sua. Primeiro, João Falqueto,
sócio proprietário do Supermercado Folqueto, empresa com 41 anos na Serra, com medo de CNPJ há 41 anos, 118 funcionários na avenida. Não sou serrano de nascimento, mas apaixonado por essa serra, que muito bem nos acolheu, a minha família. E assim, a gente tem um carinho muito grande por essa serra e se doa também pelo município. E vemos que assim, esse momento, esse debate, ele é importante para que possa ser construída novas ideias e novos projetos, e além de ser construído, ser construídos e executados, né? Porque construir projetos, se não os colocar em prática, não resolve o nosso problema. No centro da Serra, essa nossa micro-região, como falou, dessa população, a gente percebe que ela tem perdido algo que a gente não poderia perder, né, que é a questão do olhar administrativo, o olhar empresarial para a nossa região. Nossa região sempre foi vista como um local de dormitório e grandes projetos, sempre a prefeitura ou o Estado, né, não nos presenteou. Né? E assim, agora, mais recente, a gente tem sofrido aí com a saída aí que vai acontecer, que o ano da Justiça está se encerrando agora, essa semana, e no retornar eles já retornam para o novo endereço em Carapina, em bairro São Geraldo, né, bairro São Geraldo, né, e a Serra, na nossa avenida, vai ter mais essa diferença de pessoas circulando, movimentando, pessoas formadoras de opinião, o que nos deixa triste, mas por outro lado nos faz, né, pensar o que nós vamos fazer para inverter essa curva aí, que tem se mostrado perversa com a Serra Sede. Serra Sede, essa nossa região, ela tem essa questão administrativa com prefeitura, fórum, Câmara de Vereadores, Ministério Público, tínhamos por completo o judiciário, uma parte dele indo embora, vai ficar somente a criminal. E eu chego a pensar assim, que bom seria, ou melhor dizendo, será que não seria bom que fosse todo ele embora de uma vez? Será que se a gente conseguisse colocar aquele espaço ali para um face a face, que está para vir para a Serra, que tem 5, 6 anos que não acontece, que a área foi liberada, será que não seria importante para o nosso negócio? Porque o fórum ele é importante, mas ele funciona de meio-dia para tarde, face a face funciona o dia inteiro. Ou uma unidade de saúde respeitável, que a área do fórum é uma área muito boa. Serra Sede, além do comércio, nós formos analisar, eu acho que talvez no município da Serra não tem nenhum espaço, nenhuma micro-região que tenha tanta unidade de ensino. Nós temos 9 unidades de ensino na Serra Sede. Então é outro modelo que está, né, se desenhando. Para o negócio do Edson Quintino, papelaria, armarinho, é um potencial interessante a ser explorado. Nós temos a escola da Igreja Adventista, nós temos a creche da Mônica, nós temos o Aldair Nunes, nós temos a antiga Escola Serrana, nós temos o João Loyola, nós temos o novo João Loyola, nós temos o Clóvis Borges, nós temos o Lollipop, nós temos a Escola Serrana, nós temos uma faculdade que alguns funcionários da Prefeitura, principalmente a área de fiscalização, têm feito à noite. Se aí considerarmos dessa forma, são 10, né, unidades de ensino. Então, quer dizer, está se desenhando um novo modelo. Interessante porque nós acreditamos que tudo passa pela educação. Né? O princípio de tudo é educação. Então, se nós já temos 10
unidades de ensino nessa região, né, pelo menos nos dá uma luz, sabe, Edson, que se é pela educação que a coisa vai funcionar, nós temos um bom potencial. Agora, cabe a nós, né, utilizarmos melhor desse potencial para destrinchar, elaborar, projetar e executar, cobrar do poder público o que nós devemos fazer com os demais pontos. Porque grandes projetos aqui na Serra Sede, nós não temos. Nós tivemos aqui, já tem 8 anos, por aí, que foi inaugurado o Aldifas Marcelos, que é importante para a nossa micro-região, né? Principalmente para a região de São Domingos e Macafé, que tem uma tendência de desenvolvimento. Nós estamos recebendo agora o empreendimento da Morá ali em São Domingos, próximo a 410 apartamentos. Com certeza vai trazer, né, mais pessoas, porém é pouco dado a possibilidade da nossa região. O comércio da Serra, eu acho assim, que a gente tem que fazer um dever de casa muito forte, porque não só o comércio, mas nós moradores reclamamos muito, falamos muito mal da nossa região. Isso desestimula, né? Desestimula o consumo, desestimula as pessoas que aqui moram, continuar a querer morar aqui. Tem um mito, eu posso garantir a vocês que é mito, dizer que o aluguel que a Serra Sede é mais caro. Não é mais caro. Não é mais caro. Se você pega o preço de um imóvel na Serra Sede, pega um imóvel na Serra Sede e pega em Laranjeiras, não vou nem falar Laranjeiras, vamos pegar o mesmo ponto de referência com Porto Canoa. O nosso aluguel aqui é muito baixo. Se você pega em todos os ramos, né, que temos na Serra Sede, se você for comparar efetivamente preço, você vai ver que é extremamente competitivo. Mas nós temos assim um dever de casa a fazer, de tirar esse estigma e de não falar bem do nosso negócio, da nossa região, e muitas vezes acabar falando mal. Então eu acho assim, o potencial nosso é muito grande, ficamos esquecidos. Temos uma dificuldade muito grande, que é a questão da infraestrutura de ruas, propriamente dita. Tem um colega que, serrano, nato, conhecido de todos aqui, que é o Abimar, que mora ali ao lado da Câmara de Vereadores, que disse que a Serra Sede foi feita a foice, facão, machado e enxadão. Né, as ruas, né? O traçado das nossas ruas, ela assim, para uma cidade de mais de 500 mil habitantes, ela tem as deficiências. Mas, infelizmente, nós tivemos que ser favoráveis, né, à privatização das ruas, que é com a questão do estacionamento rotativo, mas tivemos que ser favoráveis por quê? Porque, infelizmente, as pessoas chegam, colocam o carro pela manhã e vão trabalhar em Vitória, vão resolver suas coisas em Vitória, e ali deixa o carro durante o dia inteiro e atrapalha o comércio, né, que gera emprego, que gera renda, né? Infelizmente, a questão, como Laranjeiras foi tomada pelo comércio de rua, né, dos camelôs, eles, além de nos apropriar das calçadas, né, eles vêm com os carros, encostam ali, né, tomam a vaga e fica ali o dia inteiro esses carros servindo de depósito para eles, das suas mercadorias, e impedindo que o nosso consumidor venha nos estabelecimentos, né, nas ruas e avenidas do centro da Serra fazer suas compras. Então, isso vai empurrando a gente, né, para um esvaziamento da cidade. Eu tenho esperança que esse modelo novo, porque nos outros locais, como Vila Velha, que começou, né, região da Glória, depois Vitória, a gente vê que existe a vaga, existe o desconforto de pagar. Sabe, isso é desconfortável na rua pública, então espaço público você tem que pagar, mas porém, infelizmente, pela nossa cultura errada, né, que nós temos aqui no centro da Serra, um espaço maravilhoso, aquele espaço da feira ali. Por que o pessoal não coloca os carros durante o dia naquele espaço da feira que fica desocupado ali? Não, mas eles querem colocar na porta do comércio de alguém. Infelizmente, a partir do ano que vem,
esse modelo vai ser testado, né, de espaço, né, através do rotativo, e vamos ver. Vai ter muita reclamação, tenho certeza disso, mas assim, é uma esperança que venha, né, a dar um resultado melhor. Diferente vai dar, se melhor não sei, mas eu acho que assim, um ponto que a gente deve trabalhar como comerciante, como morador, é melhorar a nossa estima e dizer que nós temos um potencial maravilhoso, cultural, religioso, artístico, e que a gente pode fazer mais para o nosso município. No início da fala, o Fábio falou da questão de reuniões que acontecem, o Edson falou a questão do CDL. Infelizmente, Edson, eu mesmo não consegui ir uma reunião do CDL até hoje. Tenho uns outros desafios aí tem outros desafios aí a nível do setor supermercadista, a nível estadual. Semana foi uma semana puxada, não deve ser diferente. A outra não pelo dia a dia do comércio, mas pelo que se trabalha nas associações. E aí essa semana foi tema aqui de debate também no nosso município, por que o sistema, como você falou do SESI, não só SESC, SESI é indústria e é o comércio, né? A questão dessa unidade que a Serra ganhou, né? Ganhou assim, o projeto vai ser executado, vai ser ali no portal de Jacaraípe, aí gerou assim essa certa paixão, né? Por que não veio para a nossa região? O Fábio me perguntava a caminho por que não veio, se foi falta de força política. Ano passado, essa unidade ela poderia ter sido inaugurada ainda o ano passado. Há uns 7, 8 anos atrás, quando eles procuraram a área, é interessante assim, como as pessoas que aparecem pouco, às vezes influenciam muito, né? Nós temos aqui na Serra, que era vizinho nosso, hoje está morando em Jacaraípe, né? Zoé, da Celinha, ele tem um relacionamento muito bom, né? Porque ele é construtor junto ao Sistema S, e me procurou para a gente arranjar a área que poderia vir essa escola para essa nossa região. E aí, a área que eles precisavam era a área de 20, 30, 40 mil metros quadrados. Nós não temos essa área nessa nossa região. Essa área aqui do Jacaré aqui, ela não é uma área não é uma área pública e é uma área que está em litígio. E aí foi se tentando por vários modelos, assim, agora que passou, o Zoé é testemunha disso, né? Mas eu cheguei a oferecer uma área de 20 mil metros quadrados naquele terreno nosso ali, no sopé do Mestre Aldo, oferecer de forma gratuita, como doação, né, de frente ao Society do Ailson, para que essa unidade viesse para ali. Eles vieram, gostaram da área, acharam bonito, porém eles disseram assim, nós queremos vitrine. Então ela não veio, sabe, vocês fiquem sabendo, não é por questão política de que o prefeito não quis, ou um deputado levou para lá ou para cá. Eu estou dentro do Sistema S, estive com eles essa semana e estarei novamente semana que vem, estive na sexta-feira novamente. Eles disseram assim, nós queremos avenida, nós queremos ficar um troço que vai... o projeto, eu conheço o projeto, ele é lindo, muito bonito, mas eles disseram assim, nós queremos que seja na vitrine, ou na 101, ou na 010, ou na Talma, algum lugar que pudesse elevar o nome do SESC, porque eles querem isso. Então, assim, eu digo a vocês, eu lutei muito para que viesse para a região nossa aqui da Serra Sede, mas em não podendo vir, que ela viesse para a Serra, porque aquela que foi inaugurada em outubro do ano passado, em Cariacica, seria nossa. Então, lá atrás, há 8 anos atrás, nós perdemos. Então, para não perder de novo, que venha para a Serra, que seja lá na Talma, que seja lá no Portal, mas que venha para o município da Serra. Acho que a Serra ganha, não a nossa região, mas o município da Serra ganha. E assim, então essas questões de espaço, de infraestrutura, porque nós na nossa região,
não se tem muito espaço. E você pega a nossa maior região, o nosso maior espaço que nós temos aqui, essa região do Jacaré, que está em litígio, as famílias não se entendem. E assim, para vir um grande projeto para essa nossa região, nós dependemos de espaço. E esse espaço eu acho que é fundamental que a gente conseguisse, né, fazer pensamentos positivos para poder acontecer algo diferente. Eu digo a vocês, isso que está acontecendo aqui, que a gente está vendo, esse fracionamento de terra ali, né, é lamentável. A prefeitura está mais que avisada, o processo está correndo de forma lenta. Eu não aconselho ninguém a botar nenhum real ali, porque aquilo dali tem tudo para dar errado. Quem comprou o lote ali corre um risco de a qualquer minuto perder tudo, porque não é nada legalizado. E bom seria que fosse tudo certinho, tivesse a infraestrutura para a nossa cidade desenvolver. Mas em um Jacaré, não sendo possível, né, ser resolvido, não depende da gente de ser resolvido, eu acho que esse debate é importante para a gente ver o que depende da gente, que nós podemos fazer para descobrir outros caminhos. Outros caminhos. Esse caminho aí é o nosso sonho, é o nosso desejo, mas que não depende nem de nós, e a prefeitura, não sei se tem interesse, até hoje, nesses 461 anos, não teve interesse. Tomara que nos próximos anos tenha interesse para essa área. Cabe a nós cobrar. Bom, Cláudio. Então, em primeiro lugar, bom dia, né? Quero agradecer aí o convite da Carta Serrana para a gente poder participar dessa conversa colaborativa. Me apresentando, meu nome é Cláudio Mendonça, sou sociólogo de formação com especialização em segurança pública e mestrado em desenvolvimento de políticas públicas e desenvolvimento local. E, sim, não sou daqui da região da Serra Sede, né, mas moro aqui em Nova Carapina, lá no CIV-22, desde 1984. Minha proximidade com a Serra Sede foi quando a gente veio de Minas fomos de Minas para Vila Velha, de Vila Velha para a Serra, em 84. Eu vim estudar aqui na escola de João Loyola, que na época funcionava o Clóvis Borges Miguel junto, lá integrado, naquele turno de 3 a 7. 3 a 7. Né? Integrado ali. Então já tem essa proximidade. Tive depois a satisfação de poder trabalhar na administração da Serra, ocupei a vaga de tanto secretário adjunto de desenvolvimento de direitos humanos e depois de defesa social, também na gestão, fiquei 2 anos aí na área de gestão da Serra. Tenho experiência em outras gestões também, e na iniciativa privada também, onde eu trabalhei, envolvi aí trabalho como consultor, tive uma empresa de pesquisas, né? Essa área de diagnóstico, onde eu procuro desenvolver. Penso que a questão do desenvolvimento local, né, a importância desse debate, a primeira dela que eu não gostaria de descartar, e assim eu ouso a colocar ela sempre como primeira, que é a questão cultural. Que é você aproximar as pessoas, né? Você tem que fazer algum trabalho para aproximar as pessoas, porque para você desenvolver localmente qualquer região, as pessoas têm que estar próximas das outras. E a cultura é esse meio para você trazer isso, porque você consegue criar esse senso de pertencimento. Eu faço parte desse local. Esse local não funciona se eu também não estiver ali presente. Vai estar faltando alguma coisa. Eu preciso de acreditar nisso, né, e chamar as pessoas para que acreditem nessa questão também. Então eu coloco isso como um dos patrimônios mesmo, a questão cultural. A questão política, né, também, que é a aproximação das pessoas nesse campo político. Porque penso que a única forma que você tem de trazer os gestores aí, os agentes políticos, para fazer o debate para dentro dessa questão, é uma forma de criar um conceito administrativo para a questão local. E não adianta os setores ficarem discutindo se você não tem esse conceito que eu quero administrativamente para dentro desse espaço. É necessário criar esse conceito. E a questão também que eu coloco é a questão da circulação econômica, né? E que você precisa de pensar o trabalho nessa região, só trabalho, como se dá o trabalho, e quando eu falo aproximação das pessoas, aí é uma importância muito grande nessa questão econômica. Porque se eu tenho as pessoas de uma determinada região próxima, pensando o trabalho, eu consigo trazer as pessoas, eu consigo baratear a produção desse espaço, eu consigo baratear o serviço, eu consigo fazer com que o deslocamento seja menor. Eu ganho isso
na oferta também e para quem necessita de receber esse tipo de mercadoria ou necessita de receber esse tipo de serviço. Eu consigo tirar essa questão do deslocamento dessa condição, eu posso baratear. E a partir do momento que eu aproximo o trabalho, o serviço desse espaço, é a circulação econômica. Eu consigo manter dentro do meu espaço, dessa região, que vai gerar novamente mais recursos para poder ficar nesse espaço onde você consegue ter um número maior, o que possibilita circular dessa outra forma a questão econômica, do ampliar os serviços, né? As demais ofertas, comércio e outras coisas mais. E a partir daí eu tenho esse círculo virtuoso, que aí eu posso dizer sim que eu estou pensando, que eu estou trabalhando com a aproximação do desenvolvimento local. E o desenvolvimento local é a principal forma de você reduzir as desigualdades sociais, que vai desde o campo cultural ao econômico. E você, quando consegue reduzir essas desigualdades sociais dentro de uma região, você volta lá na primeira condição. Se eu fui aceito, fui trazido para dentro do processo, eu não sou mais colocado à margem, eu também faço parte culturalmente, então eu posso contribuir. Então é neste campo que vem colocando aí na questão do que eu penso, né, sobre o microdesenvolvimento. E a questão do que fazer é na fala que já vem apresentada pelo João Falqueiro. O que fazer é primeiro, e também pelo Quintino, né, que é, olha, primeiro você tem que fazer é mobilizar as pessoas. Tem que mobilizar todos os agentes que estão envolvidos aí. Se eu não faço essa mobilização, eu não tenho capital humano para desenvolver nenhum projeto. Posso fazer uma pergunta dentro dessa colocação? Okay. Nós compreendemos, pelo menos particularmente eu, né, que essa mobilização, nesse momento atual do cenário político que nós vivemos, do âmbito nacional ao local, ela tem que vir neutra. Ela não pode ter, na minha concepção, por enquanto, o estamento instituído no processo. Estou conseguindo me compreender. Essa mobilização ela precisa partir da força de sociedade civil. Brotando de baixo. De baixo. Né? Até porque esse movimento de sociedade civil, no passado, foi ele que institui o estamento de hoje, que se corrompeu, na minha concepção. Né? Concorda comigo? Sim, olha só. Não, aí eu vou prosseguir dentro da sua fala. É assim, a mobilização ela tem que se dar de forma... eu preciso saber para que eu quero mobilizar. Então volto na questão da sua fala. Porque eu quero mobilizar para criar mais agentes políticos, quero mobilizar para colocar mais agentes políticos ou sociais dentro de determinado espaço. Porque a mobilização, para mim, ela tem que partir no campo com um objetivo. O primeiro objetivo dela é mobilizar para diagnosticar a minha região. Tenho que saber o que está acontecendo. E a partir do momento que eu mobilizo para poder fazer um diagnóstico, o que eu tenho ali? Eu tenho essas condições políticas colocadas, que aí eu vou ter o que é positivo e o que é negativo dentro das condições políticas, as condições sociais, econômicas, culturais, todas aí colocadas, e eu posso trabalhar. Esse grupo que está mobilizando, essas pessoas que estão buscando essa mobilização, vão poder saber ali o que é positivo e negativo dentro desse diagnóstico. O que eu posso aproveitar? Porque a partir do diagnóstico, eu parto para a questão do planejamento. O que eu quero? Se eu sei como está, eu posso partir para pensar o que eu quero a partir daí. E se eu quero o que eu quero, vai partir para dentro do planejamento. Eu preciso planejar o que eu quero de fato para aquele espaço. E a partir do planejamento, do início, da mobilização, que eu preciso de todos esses grupos mobilizados, né? Mesmo aqueles que foram vencidos nesse processo, né, na ideia deles, para poder executar o que esse grupo, que todo mundo pensou que é de melhor, que filtrou, que é de melhor para a região. Como fazer? Agora deixa eu tentar explicar um pouquinho. Agora você me ajudou a contextualizar a minha fala. Nós todos sabemos que a Serra vem sendo planejada há décadas. Né? Existem N materiais de planejamento do município. Nada do que nós estamos falando aqui é novidade, mesmo na documentação administrativa, né? Só que nós percebemos o seguinte: agora mesmo, na primeira edição do Carta Serrana, eu fiz uma entrevista com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Meneghelli, que
disse de um diagnóstico que está sendo construído, né? Vocês chegaram a participar de algumas reuniões. Esse diagnóstico está para ser apresentado, mas o problema é que a gente tem diagnóstico demais já. É isso que eu estou querendo dizer. Nós temos diagnóstico demais, a gente tem Serra 21, 23, 25, 26, né? E ainda nós, pelo menos no nosso caso, da nossa microrregião, nada foi efetivado. Né? Eu lembro que nos trabalhos anteriores era enfocado muito a questão do turismo, né? A questão de ser região histórica e tudo mais. É nesse sentido que eu estou dizendo, Cláudio, que nós chegamos, acho que, no momento de retomar essa situação, mas sem os atores constituídos. Não que eles sejam fora do processo. Não sei se vocês estão conseguindo entender. O momento agora é esse aqui. É de nós que não estamos inseridos nesse contexto, não temos pretensões de sermos deputado, vereador, prefeito, coisa nenhuma. E nós fazermos esse diagnóstico e aí sim apresentar uma proposta. Aí volta na minha fala inicial, aproximar as pessoas. Porque as instituições já se falam. Às vezes até equivocadamente, mas as instituições se falam. Mas a gente precisa aproximar as pessoas. Onde traz para esse conceito que a gente está falando. Se eu tenho que aproximar as pessoas, onde eu falei que eu estava sendo ousado de falar a questão cultural. Aproximo as pessoas para trazer elas para poder fazer esse diagnóstico, os indivíduos que estão ali constituídos, e não as instituições. Entendeu? Porque aí você vai ter esse filtro dentro da sociedade, de pessoas que realmente querem colaborar, porque para ele é importante, entendeu? É importante que a pessoa, que o filho, atravesse a rua, entendeu? E entre lá no supermercado do João e cumprimente o João. Eu estou indo no supermercado do João Valqueiro, né? Da família Valqueiro, que conheça isso, que aquilo que nos foi tão rico no passado na questão regional, que a gente não consegue, que a gente desenvolveu, que não, ele não é qualquer um, entendeu? Não pode ter uma empresa num espaço que está há 41 anos naquele espaço ali, eu não posso acusar essa empresa de estar usufruindo do espaço. Essa empresa ela está trabalhando junto, sofrendo as mesmas agruras que o morador está passando. Então, dentro desse diagnóstico, eu tenho que encontrar esses elementos. Esses elementos, essas pessoas, esses indivíduos, para que eu possa trazer, para ver o que eles podem oferecer, qual é o sucesso dessa questão. Entendeu? Trabalhar um pouco dentro dessa linha. Aí volta. Aproximar as pessoas, né? Aproximar as pessoas, questão cultural, né? Para a política, o trabalho, a circulação da econômica na região, pensar o desenvolvimento local de forma planejada, aí dentro do diagnóstico, um diagnóstico feito pelas pessoas, pela Dona Maria, pelo seu João, que pensa o seu Joaquim que está lá no barzinho dele, de uma portinha só, mas o que ele pensa? Porque ele tem uma visão muito sociológica que não estão nos livros. Né? Uma visão muito conceitual das pessoas. Se a gente já perguntar quem vive o centro da Serra de verdade, eu pergunto, até você que está atrás do balcão, vive mais a serra do que a pessoa que está fazendo a varrição da rua ali? Cumprimentou você de manhã, andou X metros na rua varrendo e conhece cada pessoa por nome, sabe a hora que sai, entendeu? Sabe a hora que sai para a escola, sabe a hora que essa pessoa volta, quantos filhos tem naquela casa, quantos são os moradores, e essa pessoa foi ouvida? Então talvez a nossa grande falha de diagnóstico sejam esses, que nós ficamos muito preocupados com diagnósticos técnicos sem ouvir as pessoas. Perfeito. Certo? Aqui, né? Apresentação inicial. Pequena apresentação. Bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço ao Fábio, a Carta Serrana pelo convite de estar aqui participando desse momento com pessoas tão interessantes, tão cheias de conteúdo, né? E de experiências que certamente são úteis para a nossa cidade. É mais uma parceria que a gente faz, né? Que a gente está sempre participando também dos trabalhos jornalísticos, nas pesquisas locais. Com certeza o Grupo Vilante, tanto na experiência das duas revistas anteriores, da DUM e da Zenit, e agora da Carta Serrana,
trazem um histórico interessante de uma série de reflexões, debates sobre a cidade, de produção de conhecimento, de cultura, que é muito útil ao processo. Parabéns, Fábio, Parabéns a todos nós. Que é liderança desse processo. E nosso amigo Edson Reis está ali atrás das câmeras, não quer vir para frente. Ele que visualiza através da lente fotográfica todo esse processo. E só aproveitar o momento e explicar a ausência do Joelson, né, que também é outro, o Joelson Simões, o Sonício Pimentel, Maurilene de Paulo Cruz, são pessoas que estão agregadas a esse projeto que infelizmente hoje não puderam estar aqui, no caso do Joelson, por motivo de saúde. Pois bem, eu sou o Michel, né, e a gente tem uma formação na área de História, com um mestrado e doutorado também na área de História Social e uma experiência de pesquisa da realidade do Espírito Santo e em muitas situações de realidades locais. E como a gente trabalha numa perspectiva de história social moderna, né, com referências teóricas que têm sido desenvolvidas nas últimas décadas, a gente sempre pensa essa realidade histórica local a partir de uma integração com outras realidades, uma articulação desse processo. Então, as redes sociais locais, que é de fato que é o assunto que a gente está tratando aqui em muitas falas, né? As redes sociais locais, as redes de interação, as redes de solidariedade, muitas vezes elas estão articuladas a outros processos de outras realidades e até de outras instâncias. Com certeza, né? Então, e aí, quando a gente pensa nessa questão do desenvolvimento local, vou pontuar algumas questões aqui, eu acredito que a gente está pensando como construir uma história local de sucesso, uma história local de vitória, né? Uma história que... O que seria essa história local de sucesso? Seria, eu acho, usando um pouco da fala do Cláudio, seria você realizar essas mudanças, você reduzir esses problemas sociais, você reduzir as desigualdades, você reduzir o problema da violência, você fazer o lugar ficar produtivo, fazer o lugar ficar alegre, unificado, próspero, né? Eu acredito que se a gente alcançar isso, de certa forma, a gente consegue o desenvolvimento local. Eu acho que isso esse sucesso, essa vitória local é o sinônimo do desenvolvimento local, se a gente alcançar esse processo. E a gente sabe que mundo afora existem experiências de localidades que alcançaram isso em muitos aspectos. São experiências que a Serra precisa conhecer e interagir, porque você pensar o desenvolvimento local dentro da sua localidade, dentro das suas redes sociais locais, não exime você, aliás, é muito útil você ter essa interação com outras experiências que alcançaram vitórias interessantes nesse processo, né? E aí eu gostaria de pontuar uma coisa específica sobre essa questão do desenvolvimento local, que diz o seguinte, que dentro da localidade, em qualquer parte do mundo, talvez algumas áreas tenham mais autonomia, mais liberdade, mas essas realidades locais, elas são determinadas por diversos aspectos, por estruturas legais, políticas, econômicas, que muitas vezes está fora do seu âmbito local. Só que a gente não pode, e isso é o que dá sentido que a gente está discutindo aqui, a gente não pode deixar de pensar que dentro dessa localidade você tem também espaços de liberdade, de autonomia, para além dessas estruturas legais. Com certeza, as normas que são determinadas pelo Congresso Nacional, pela estrutura política do país, determinam a nossa municipalidade, né? As regras, tanto sociais, políticas, jurídicas, as diversas regras, elas determinam a realidade local. Então, é preciso pensar um desenvolvimento que consiga articular essas duas dimensões. Como que você usa bem esse espaço de autonomia, esse espaço de liberdade dentro da localidade, mas também de modo articulado com uma interação com outras realidades locais, no sentido de fazer com que as estruturas que determinam a gente aqui, elas andem junto com a gente, né? É preciso pensar esses dois processos, né? E eu acredito que aí é que está o caminho para a gente pensar essa questão do desenvolvimento local. Um outro ponto que eu gostaria de pontuar aqui com relação a essa questão da participação, que já foi tocada aqui pelo Quintino, pelo Cláudio também. Eu achei muito interessante a colocação do Fábio, que rememorou esse histórico de diagnósticos, de planejamento que a gente tem na nossa cidade. É muito rico mesmo, é muito interessante.
Mas eu acredito que a gente não pode abrir mão desse modus operandi. A gente tem que continuar diagnosticando, tem que continuar planejando, tem que continuar executando. É claro que com link, com uma relação com esse histórico de planejamento que foi feito no passado, né? E eu acredito que talvez, você não citou aqui, mas o processo de avaliação desse histórico talvez viria antes do diagnóstico, né? Como que a gente avalia o que foi feito até então e pensa novos diagnósticos, talvez qualificando ele, como você apontou alguns caminhos de qualificar esse diagnóstico, tentar qualificar mais o nosso ouvir, né? Fazer com que ele seja mais atento, com que ele envolva mais a sociedade. E vocês citaram esse histórico aí, a gente tem que citar outros aspectos também desse processo, que seria pensar a estrutura que já existe na nossa sociedade. A gente sabe que eu tenho estado atualmente um pouco afastado, até por causa das pesquisas do doutorado que eu fiz, eu me afastei um pouco do movimento popular, mas o movimento popular ele tem uma estrutura organizacional muito interessante, que envolve todas as associações de moradores de bairro, todas as assembleias populares dessas associações. Quer dizer, um caminho de você ter uma maior ampliação desse ouvir, talvez seria interagir com esse processo, né? Com o movimento popular, com entidades da sociedade civil, com igrejas, partidos, e que esses grupos possam pensar as demandas locais, né? Mas aí vem o desafio, né? Como articular essas forças para fazer com que essa história local seja de sucesso, seja uma história vitoriosa, né? Para tornar esse lugar produtivo. Como criar um clima político, cultural favorável nesse processo. Um clima de unidade, um clima de compreensão, de ouvir mútuo, um clima que cria uma cultura de participação mais saudável, onde as pessoas construam um processo e consigam chegar a níveis de participação mais elevados, né? Criando um pertencimento que o Cláudio falou. Exatamente. Eu fico pensando em outras realidades aí, por exemplo, o Japão, né? O Japão tem uma sociedade civil que eu acredito, a gente vê vários exemplos aí, que é um exemplo de experiência que a gente deveria assumir, um exemplo de sociedade. Você talvez a Argentina também, e outras regiões que você tem uma irmanação no povo, né? Que muitas vezes supera, às vezes, as diferenças políticas, sociais. Eu acho que para a gente alcançar esse clima favorável, que é um clima onde as pessoas se ouvem, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas trabalham juntas, onde as pessoas querem o bem uns dos outros dentro desse processo. Eu acredito que pensar o desenvolvimento local e essa história de sucesso passa por isso, passa por essa sinergia que a gente tem que criar dentro dessa realidade local, por essa sinergia. Acho que a palavra seria basicamente essa. E aí assim a gente vai alcançar essa vitória coletiva, né? Bom, e eu termino falando, por exemplo, pensar essas experiências de desenvolvimento que aconteceram em outros locais, no sentido de você reunir repertório mesmo, repertório para a cidade, para a região, né? E talvez, eu não sei, eu estava pensando aqui num seminário sobre esse assunto, né? Onde você convidasse pessoas que viessem de fora, de outras realidades, que a gente conseguisse localizar, que a gente conseguisse identificar. Talvez seria um passo até antes da avaliação e do diagnóstico. A gente já está pensando numa estrutura de um processo aqui de caminhar, que não é uma coisa instantânea. Como é um tema complexo, é uma coisa que você demanda, tem aspectos que são de curto prazo, com certeza, mas tem coisas que são de médio e coisas que são de mais longo prazo. Então é preciso que a sociedade entenda isso e caminhe nesse rumo aí. Tá bom? Então eu coloquei esses pontos aí, nessa fala minha eu coloquei algumas questões. Vocês devem ter percebido, se vocês quiserem comentar também vai ser interessante. Você quer comentar? Pode falar. Fala Michel, e na fala do Cláudio. O Cláudio falou de uma coisa chamada pertencimento. É fundamental. E o Michel falou da questão de criação, eu entendi assim, envolver o movimento popular
para esse movimento popular ter o sentimento de pertencimento. Fundamental isso aí. Para isso, no final da sua fala, você falou chamar alguém que debata, principalmente para dar um conteúdo um pouco teórico daquilo que nós queremos e precisamos levantar para executar. Então, é importante, por exemplo, alguns pensadores que pensam essa temática. Eu citei até exemplo na faculdade. Tem um filósofo português, Boaventura de Souza Santos, e ele fala da educação popular. E tem um professor aqui na UFES de filosofia, que é Maurício Abdala, que ele fez a tese dele de doutorado. O Boaventura de Souza Santos foi o orientador dele. Então ele tem uma coisa interessantíssima com relação a essa questão de preparar as pessoas para esse pertencimento. Além disso, eu queria pontuar Eu posso fazer uma fala? Se você quiser, você pode continuar. É porque você despertou a questão do pertencimento. O pertencimento, tudo bem, né? A questão teórica é fundamental. Mas eu vou pegar um exemplo aqui muito prático, muito simples, de Cláudio, de Edson Reis, de João, né? Acho que só eu e Michel descendemos, você também, né? Você também você também é capixaba de raiz, mas acho que só eu e Michel aqui descendemos das famílias da região. Nossos bisavôs já eram serranos. O bisavô dele, o meu bisavô, né? Por parte de pai, no caso, e no meu por parte de mãe e pai. O pertencimento é a vivência. Você quer uma pessoa mais apaixonada pela serra do que um Edson Reis? Né? O Edson Reis é de Aimorés, né? A gente vem trabalhando muito essa questão da vivência desse pertencimento, né? O conhecimento do nosso patrimônio material, do nosso patrimônio imaterial, do nosso patrimônio natural, né? A ecologia no sentido mais profundo da palavra. É isso que tem trazido para nós esse pertencimento que faz com que movimentos como esse surjam, né? Se despontem. Ou seja, nós precisamos desse processo, que é fundamental, e também da vivência. Né? Nós temos militado muito sobre a questão da Festa da Serra. Em que sentido? Proteger a Festa da Serra, tirar a gordura que está em torno da essência do que constitui os elementos folclóricos da nossa cidade, que é tão brasileiro quanto um frevo, né? Quanto um axé da Bahia, quanto um samba do Rio de Janeiro, que é a questão do Congo, né? E a gente observa o quê? Aí, mais uma vez, né, precisamos ser francos, a gente vê o poder público agregando a esse valor nosso, autóctone, puro, essencial, elementos de sertanejo, de esses ritmos mais modernos. A gente vai ter agora aí na festa do meu dia 26 uma cantora nacionalmente famosa, mas que toca esses ritmos populares, né, massificado pela indústria cultural. Então, esse pertencimento, eu não tenho dúvida que ao chegar na juventude, ao chegar nesses novos serranos, já se constitui como prova viva. João, Michel, Edinho, Cláudio, vocês são provas vivas de que a vivência desse nosso patrimônio material e imaterial, ele já causa o fio desse pertencimento. Né? Só para complementar o que você está falando, então, junto à teoria. Muito bem. E aí, a teorização, mas aí entra na questão prática que eu preciso dizer. Por exemplo, criar os fóruns. Se a gente quer colocar juntar gente dentro desse processo, nós temos que criar os fóruns para debater, ou câmaras, sei lá, algo que depois a gente dá um nome. Assembleias, né? Exatamente, para debater esses assuntos, para que cada cidadão, não sei quem falou aí, eu acho que foi o Michel que falou, ou não sei se foi, possa dar a sua contribuição, encontre um local ideal para dar a sua contribuição. É disso que eu estou falando.
E aí eu proponho, eu já disse algumas vezes, criar um movimento de ação política. Não política partidária, não é isso que nós estamos falando. Movimento de ação política para lidar com essas questões, porque isso que nós estamos fazendo é um movimento político, não partidário, mas que é interessante a gente pontuar isso aí. Até porque política não é aquilo lá e nós somos isso aqui. Não existe isso, nós estamos dentro de um contexto. Dentro do contexto. Exatamente. Era isso que eu queria dizer. Você citou aí um autor, o Maurício Atala, né? Exato. A gente pode deixar de registrar aqui uma referência importante, eu acho, para esse debate, que é o livro dele, que tem até um prefácio do Leonardo Boff, chamado Princípio da Cooperação. Eu acredito que esse princípio aí, ele é fundamental dentro desse processo que a gente está falando de construir uma história local de sucesso, né? Quer dizer, se você construir uma sociedade colaborativa, uma sociedade que se coopera, que consegue alcançar os frutos desse princípio, você tem um caminho muito interessante pela frente. Então, mas é o que eu estou falando. Na minha opinião, essa é uma opinião do Fábio, é uma opinião de vocês podem concordar ou discordar comigo. A nossa administração, 80 para cá, né, como você colocou, ela não criou condições de vínculo de pertencimento. Né? A Serra, ela sempre foi vista como terra de oportunidade, foi até um slogan de uma das administrações nossas. Como terra, e é uma terra de oportunidade. Uma terra de oportunidade que constituía-se também como cidade historicamente fundamentada. A população era pequena, 20 mil habitantes, mas não deixou, né, esses 20 mil são esses que, na vivência desse pertencimento que esses serranos tinham, né, contagiou, propagou. Né? Quantos mais apaixonados pela Serra como nós temos hoje? Esse pertencimento já está aí. Ele precisa ser despertado. Essa é uma proposta do nosso trabalho de comunicação, desde quando ele nasceu. E, na minha opinião, a própria municipalidade não auxiliou como devia, né? Claro que fez seus esforços, tentou do jeito que pôde, mas ainda nós não chegamos nesse estágio ainda desse pertencimento que hoje então tem mais força ainda, porque a Serra pode se orgulhar de muita coisa, né? Não só do seu traçado histórico constituinte, mas tudo que representa como cidade, as praias maravilhosas, né? Regiões fantásticas, né? Nós temos 50% do nosso território dividido entre campo e mata. O Serrano não conhece, lagoas belíssimas que nós não conhecemos, nós não usufruímos disso. Mestre Álvaro, né? Recentemente eu estava com uma foto que eu tirei do Itapocu, e até pensaram que era do Edinho, eu falei, pô, que bom. O Itapocu é um dos montes que divide a Serra com Santa Leopoldina, e alguém falou, que lugar bonito, é Minas? Não, é Serra, né? É Minas. É Serra. E sem falar que Itapocu é o ponto mais importante de escalada do estado. Mais importante. E ninguém sabe disso. Um dos melhores do Brasil. Vem gente fora de outro país para fazer escalada aqui. A gente tem o diário de Dom Pedro II, né? Dom Pedro se encantou com a Serra, ele desenhou o Mestre Álvaro, né? Ele cita no diário dele a paisagem que ele avista quando está se aproximando da Serra. Ele fala do Morro da Descavada, né? Que hoje a gente chama de Cavada, Morro da Descavada, e o Maracapuaba, né? O Morro Cônico Maracapuaba, que é o Vilante, na verdade. Então, para você ver, é um valor paisagístico. E os serranos que chegaram para cá, e principalmente essa juventude, né, a infância e a juventude do município da Serra, não se apropria disso. Vínculos de pertencimento, meu irmão. Você falou agora, pouco, né? Só para complementar o que você está falando, na verdade, sobre essa questão do vínculo de pertencimento nos últimos 20 anos, desde a década de 80. Eu seria um pouco mais otimista nessa questão.
Eu acredito que a Serra, de fato, da década de 70 até 90, subiu 300 mil habitantes ou mais, né? Foi um boom populacional. Maiores da América Latina. E as matérias do Grupo Vilante expressaram bem, conseguiram descrever bem esse processo. Vários autores, inclusive eu participei dessas reflexões também. Mas eu acredito que quando começou aquele boom, a gente teve um processo de desordenamento social muito grande. Terrível. Você teve invasões, você teve a capacidade dos serviços públicos não atendiam a demanda da população, você teve gente sem água encanada, você teve gente sem estrutura física. Invasões, né? E ao longo desse processo, desse tempo, esses 300 mil habitantes, que agora 400 mil, não sei, 500. Agora eu estou falando do grupo que cresceu, né? Do grupo que cresceu. É aproximadamente, hoje está mais de 500 mil habitantes, né? Você teve por parte da municipalidade, da sociedade civil, inclusive dentro dessa história, um movimento popular muito importante, esse movimento popular que eu citei, que se estruturou lá na década de 80 e veio acompanhando esse processo e pressionando a municipalidade nesse processo. Eu acredito que o processo de urbanização, de melhoramento dos bairros, de difusão da água encanada, da luz elétrica, do sistema de transporte, do processo de construção de escolas, de creche. Esse processo, ele é um processo de criação de pertencimento. Porque se você melhora a situação do local, da sociedade, entendeu? Estou trazendo um complemento da sua fala, uma visão um pouco otimista. Esse processo, ele gera pertencimento, ele gera amor. É claro que talvez você pode aprofundar isso em uma série de outros elementos culturais que já existem aqui, e até do diálogo do que já existe aqui, com aquilo que vem trazendo de fora, né? E aí, porque não adianta também você impor uma cultura local para um grupo que está chegando, de imigrantes, e achar que você está criando pertencimento. Você tem que dialogar com o que eles trazem também, até por empatia, por respeito nesse processo. Você vai fundindo as coisas. Você vai fundindo, você vai misturando. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Claro. Que esse processo de melhoramento da Serra, que aconteceu e de fato aconteceu, por iniciativa, por luta dos movimentos sociais, que em muitas situações até queimaram ônibus ali na beira do Planalto Serrano, em outras regiões, foram para a radicalidade de certa forma, naquele calor do momento ali. A gente tem uma postura contra a violência, contra esse tipo de radicalismo muitas vezes, só que às vezes a explosão social acontece nesse processo mesmo, né? Até por causa da dificuldade que o povo está vivendo com suas famílias, com suas crianças, está precisando de coisa, e vê que às vezes a municipalidade tem condições de investir, aí pressiona nesse processo. Mas eu penso também até na luta organizada do movimento social, nas assembleias, na pauta, na criação de pautas com relação a essas demandas sociais. E aí você tem tanto a municipalidade quanto o Estado, né? E com investimentos federais também. Aí, nesse ponto, aconteceu essa sinergia entre a estrutura de fora, que determina a localidade, com o movimento local. Então, na própria Serra, a gente já tem uma experiência histórica de desenvolvimento local nesse processo, que tem as suas deficiências, que precisam ser melhoradas, mas isso, de certa forma, cria pertencimento, porque o povo, se você melhora o seu bairro, você melhora a sua situação, você passa a amar mais aquele local. Se você tem serviços públicos que te atendem, você passa a se me permitir, nessa questão do movimento social, eu queria lembrar uma coisa muito importante, eu acho que reflete essa fala sua, que foi algo cobrado pelo movimento social, buscou e depois até foi se apropriado pelo discurso político, né? Que foi a questão do serrano tem que nascer na serra, que aí deu origem à maternidade, né? De Carapina, porque foi uma cobrança do movimento. Mas era só o centro social, né? Do movimento popular, essa cobrança. Parteiras, né? Isso. Essa cobrança, né, do movimento popular, então tem que nascer aqui, dentro de uma estrutura formal de política pública, né? Então, a criação dos hospitais, porque antes era que quem não nascia hospital ia para dentro de Vitória. Então você cria isso. Aí a questão da serra de oportunidades. Esse discurso do movimento social, essa busca que criou essa política pública de criação da maternidade, o desenvolvimento econômico se apropriou e criou 2 hospitais no espaço, viu a demanda econômica também no espaço, cria 2 hospitais na cidade com esse discurso, olha, estou levando maternidade. O primeiro ponto dos 2 era levar maternidade, porque sabia que esse era o pedido do morador
naquele momento. Todos os dois hospitais já surgiram com isso. Então, assim, impulsionado com essa busca, eu acho, com essa crença de eu sou da Serra, tenho que estar aqui na Serra. Exatamente. Né? Esse é claro que nós não estamos... Pode fazer uma observação antes de... corroborando isso. Olha só, vocês dois falaram da questão do pertencimento, e isso, o pertencimento esbarra numa questão fundamental. Os moradores se reúnem em assembleia, discutem e tal. Quando aquela proposição vira uma obra do orçamento, aí os moradores que reuniram, que propuseram, perde a importância para a placa do político que está lá, sendo que o orçamento é público. Então, isso é que desmobiliza o pertencimento, ao meu ver. Porque o cidadão ele tem que se sentir fundamental no processo, e não um político A ou B, porque é transitório. O cara hoje está prefeito, amanhã não está mais, e o cidadão está lá. Mora lá 20, 40 anos. Era isso mesmo. Toda uma vida. Oi? Está lá toda uma vida, né? Isso aí. Eu só queria comentar um pouquinho o que o João falou. A Serra criou, é óbvio que criou um ponto de pertencimento nesse processo que você citou, caótico, né? Caótico porque o boom demográfico que nós tivemos aqui, algumas estatísticas dizem que ele foi um dos maiores da América Latina. Eu acho que ele nunca foi aprofundado, não sei se o Cláudio conhece algum trabalho que aprofundou esse processo de crescimento demográfico da Serra, mas você salta centenas de milhares de pessoas em um curto espaço de tempo, que equivalente a isso teve poucos pelo Brasil. Mas esse movimento, ele cria um mito de pertencimento da Serra como terra de oportunidades, da Serra como terra fértil para investimento, e a gente bitola a questão industrial como o carro-chefe do município. Né? Se alguém perguntar no imaginário dos serranos e dos capixabas sobre Serra, vamos falar Serra, cidade que mais cresce no estado. Porque isso aí ficou pertencimento. Mas ele não é só ele, é isso que nós estamos falando. Hoje, eu acho que essa configuração desse pertencimento maior, global, ela está se dando agora no processo histórico. A gente não podia esperar isso lá atrás, não tinha como. Até porque a Serra passou a ser administrada nessas últimas 4 décadas por pessoas que vieram de fora da Serra. Né? Qual foi o último serrano que administrou a Serra? Foi ali, Zé Maria. Zé Maria. O Aldifas e o Vidigão são as famílias locais. Olha, Aldifas ele tem pertencimento com a Serra, mas eu não sinto pertencimento identitário nele. Nem eu. Não sinto pertencimento identitário no prefeito Aldifas. Mas enfim, vamos voltar à nossa questão. Cláudia, falar? Não? Tava na... Posso fazer uma pergunta por último? De repente, queria ouvir um pouco o João sobre isso também, porque eu acho que isso é uma questão central, fulcral dentro do processo, né? Eu mencionei no início da minha fala, João, Quintino, com relação a essa relação entre as estruturas que determinam a gente, que é o que vem de fora, o que vem da estrutura política e tal, da estrutura legal, jurídica do país, né? E do Estado também. E eu mencionei que a gente tem que aproveitar isso e digamos, lutar para que as estruturas sejam favoráveis a gente, só que a gente tem que atuar dentro desse espaço de autonomia, de liberdade, quer dizer, muitas vezes para além dessas estruturas, né, para tentar criar essa sinergia aqui dentro, essa história de sucesso. O que vocês pensam sobre isso? Como que a gente usa esse espaço de autonomia da gente diante das estruturas? Essas estruturas, elas nos emperram no processo de desenvolvimento local? O que vocês acham sobre isso? Você pode comentar. Olha, Eu vou falar assim, de modo um pouco teórico. Você está falando do processo dialético, no meu ver. Então, você tem uma tese, aí tem uma antitese, e daquele processo ali surge um resultado, que é o processo dialético. Eu acredito nisso.
Filosoficamente, não me lembro qual o autor que fala, que a realidade ela vai se consumando através de uma espiral, em círculos, o tempo todo em círculos, mas não círculos absolutos, em círculos que vão cada vez se formando de forma diferente. Então, dentro desse processo da dialética, de colocar as coisas nesse patamar, nós temos que entrar, até porque as coisas não estão paradas. Então, o que motivou nós a nos reunirmos e daí ter a Carta Serrana e nós estar aqui no pleno domingo, é porque isso que eu estou falando se confirma, porque se fosse há, vamos supor, 40 anos atrás, isso aqui não fazia sentido, porque as coisas estavam comodamente aqui no centro da serra. Então, esse crescimento estava acontecendo aqui e tal, e tudo era novo, essas perspectivas diferentes. Hoje não. Então, isso mudou. Então, nesse processo que eu quero dizer que é fundamental um grupo que se reúne e que vai pensando a cidade e criando perspectivas. É isso que eu queria dizer. Bom, a questão das forças, como, assim, elas existem, né? E acho que tentando colaborar um pouco nesse sentido, existem as barreiras, os bloqueios que a nossa ocupação de espaço nosso no município da Serra, nessa nossa região, ela tem dificuldade de projetar grandes empreendimentos para a nossa cidade. Nós temos uma expectativa, né, voltando ali na questão de estrutura, já anunciada pelo Poder Público Municipal, da construção ali naquele espaço onde hoje funciona, né, a feira ali, do lado da feira ali, de se construir a prefeitura, não, Secretaria de Agricultura, de Educação, e a gente pede o retorno da Secretaria de Saúde para aquele espaço, né? Porque é área pública e nós temos que nos debruçar sobre esse assunto, né? Porque há essa possibilidade aí, e se a gente se mobilizar, né, cobrar, nós temos chance de que aconteça. Se não me falha a memória, eu acho que a CST, o pessoal da CST que está com uma mediadora aí de algumas ações aí da prefeitura, ela vai dar esse projeto, né? Qualquer entrada, né, numa cidade, eu estava presente quando eu vi um morador de Laranjeiras reclamando, né, com o prefeito, nós estávamos numa reunião, ele reclamando que volta a questão do estacionamento rotativo, que ele precisa de uma vaga de carro, porque na casa dele não tem lugar de colocar o carro. Lá em Laranjeiras, e que vai ser agora privatizar da porta da casa dele, como é que vai fazer? Mas o que aconteceu é que ele pegou a garagem que ele tinha e alugou para um ponto comercial, né? Então, esse é o nosso modelo também daqui da Serra. Nós temos aqui no centro da Serra terrenos enormes que à frente não tem acesso ao fundo. O cara tem até lugar de colocar o carro, mas ele, né, nas ruas comerciais, foi se transformando em comercial. Aí quando chega a prefeitura, fala, preciso disso, preciso daquilo, aí fica se falando assim, que a prefeitura cobra demais, uma coisa e outra e tudo mais. Mas assim, eu acho que nossa parte, nós comerciantes, nós temos que fazer o que é o nosso beabá. Falta de consenso. Nosso consenso. Cidadão também. Não só comerciante, o cidadão, o morador, né? Nós estamos tendo aí um embate pesado nas nossas calçadas, a calçada cidadã, mas poxa, quando é feito, Fica bom. você vê vai dando outra cara, né, à cidade. Então assim, existe uma força por parte
da prefeitura que quer uma coisa ou que impede, porque você vai pedir um documento na prefeitura para você fazer um novo empreendimento, hoje é calculado um ano para ser analisado um projeto. Vamos supor uma casa que você for fazer em qualquer bairro da Serra. Você tem uma amiga que quer fazer uma modernização para uma clínica, um espaço para uma clínica, que tem 6 meses que está sendo analisado esse projeto na prefeitura, e como nós estamos, né, no período festivo, antes de 20 de janeiro vai ter mais um mês, 7 meses, para fazer uma reforma para uma clínica do centro estético. Então são coisas que atravam, mas também não é na micro-região que nós estamos debatendo. Isso é a nível cidade, né? Talvez a nível Brasil, tem alguns lugares que seja melhor, tem alguns lugares que seja pior, mas nós estamos falando aqui. Então isso atravanca, atrasa, emperra o Você mencionou uma desenvolvimento. coisa importante. Você ainda está pensando em micro-região, até a legislação do município determina a micro-região, né? Não é só o que vem do Estado, do federal, é uma coisa realmente... Só um parênteses, João. Você cita um problema com uma cidade que se diz com administração moderna há mais de uma década. Isso aí. Né? Uma administração moderna, que se diz como exemplo para o Brasil de modernidade. Não consegue resolver um problema de um projeto, analisar um projeto em menos de um ano. Não analisa, não volta, e aí você vai ouvir o corpo técnico, por que voltou? Não. E aí é o que o Edson bem colocou assim, que a população e o comerciante, de uma forma geral, na passada Desil estava presente e seria importante nesse sentido, e assim eu ouço de quem analisa, não, a pessoa entrega um projeto aqui e o projeto ele demora a ser analisado porque tem poucas pessoas para analisar. Mas, digamos, o projeto, o engenheiro, o arquiteto, ele sabe que, digamos, ele tem que contemplar, tem um rito para ser cumprido, e ele vai lá e entrega com uma parte para dizer, olha, isso aqui está desde 2017, mas ele sabe que é uma parte do projeto. E aí fala assim, ó, vai executando a obra lá que eu dei a entrada no projeto. Mas essa entrada, digamos, que tinha que ter 10 pranchas o projeto, foi entrada com 6, aí a prefeitura vai analisar, está faltando isso e isso, aí o engenheiro, o arquiteto vai desenvolver, também, tem muito isso, infelizmente, em cima do que a prefeitura pediu que estava faltando. Aí dá novamente a entrada lá, no chamado vai que passa. Ele sabe que o que o cara pediu, quando ele for analisar aquilo ali, vai pedir mais coisas, porque está dentro do documento, está dentro do plano de expansão do município. Então, essa parte, eu acredito que nós, né, pensando numa cidade melhor, temos que envolver as pessoas, como foi usado bem essa palavra aqui, de pertencer, né? Porque assim, a cidade pertence a cada um de nós e não dá para dar uma entrada num projeto nem a boca também. Isso vai voltar e aí não vamos ficar falando, poxa, aquele de 6 meses demorou 1 ano e 3 meses, porque houve intenção errada. Então é preciso que as pessoas tenham a atenção do pertencimento e do comprometimento. Eu acho que nos falta não só o compromisso, acho que o compromisso é muito também. Acho que nós, assim, como cabeças formadoras de opinião, nós temos que, não é fácil, mas botar na cabeça dos nossos colegas, pessoas que nos ouvem, né, que a gente debate essa questão do comprometimento com a cidade. Porque, às vezes, temos um comprometimento, não temos um compromisso, não um comprometimento. O comprometimento é algo mais. João, isso aí esbarra numa questão que a questão dos fóruns de discussão permite isso. O que acontece hoje é que as leis, as normas, elas são ditadas de cima para baixo, e quando chega no cidadão, ele não tem o compromisso de fazer aquilo ali, porque aquilo não passa por ele. Um pouco também é o cidadão, que não se preocupa em querer participar. Mas a questão
dos fóruns e do envolvimento que a comunidade precisa ter na construção não só desse movimento, mas de todos, da sociedade civil trabalhando juntos, porque senão vai ter esse distanciamento. A prefeitura pensa de um jeito, por exemplo, o secretário, por exemplo, veio falar da Serra Sede, eu acho que ele nem é da Serra Sede. Quem? Qual o secretário que estava debatendo conosco lá aquele dia? Que pareceu, aquele secretário que pareceu... Paulo Meneghel? Isso. Não, Paulo é Vitória. Aí, ó, tá vendo? Então, já começa por aí. Alguém de nós tem que estar dentro desse processo com algo mais. Mas nessa questão assim, eu penso e preocupo, eu acho assim, a gente defende que a Serra tem pessoas capacitadas, né? Mas assim, eu acho que muitas vezes as pessoas da Serra que ocuparam cargos, né, no primeiro ou no segundo escalão na Prefeitura da Serra, elas precisam do nosso apoio. E muitas vezes nós não damos esse apoio às pessoas. E logo falamos assim, fulano, Gente, eu tenho muito defeito e acredito que todos têm um bocado de defeito. Se a gente for ressaltar os defeitos das pessoas, né, complica. Então, às vezes, uma pessoa assume uma secretaria na Serra, um serrano, e aí o apoio que é preciso não é dado. Então, Tem um certo preconceito, né? Mas eu acho que entra um pouco na linha do que a pergunta que o Michel fez aqui, desses entraves. Né? Que eu estou aqui martelando aqui, Michel, na sua palavra de entrave. Né? E uma das coisas para mim que eu acho que é um grande entrave na Serra, que foi a metodologia pela luta de poder, que foi aplicada na Serra nos últimos anos. Foi criada uma metodologia agora de luta pelo poder, que é essa metodologia que ela, na minha visão, ela é separatista, é revanchista e ela é negativadora de reconhecimento. Porque ela é separatista à medida que você tira o vizinho de conversar um com o outro, porque a pessoa estabelece um grupo. O desenvolvimento da cidade, da região, ele passa a ser menor do que a chegada ao poder. Então isso passa a comprometer. Todo o projeto de desenvolvimento da cidade, ela entra em risco, porque o importante é que meu time assuma. É isso né? Então é que meu time assuma. Aí você vê depois aquela questão do revanchismo mesmo. Se você entrou, então eu não faço parte. Se eu não faço parte, você está fazendo ruim. Então eu começo a negativar um reconhecimento, porque eu sou incapaz de reconhecer o que é de bom daquela gestão, o que é bom daquele grupo que me venceu politicamente. Ou até atrapalha. E vice-versa. Ou até atrapalha, porque o cara às vezes está fazendo um papel bom, mas o cara quer atrapalhar exatamente para não ter sucesso, porque é do outro grupo. Acontece muito isso aqui na Serra. E tem um detalhe, eu que entro no poder, quem está no poder não quer fazer o diálogo com quem ficou fora. Isso mesmo. Entendeu? E aí, que às vezes é mais assustador ainda, porque eu pego aquilo tudo de bom que foi construído por aquele grupo e descarto, eu não reconheço, entendeu? Negativo a importância de todo aquele trabalho que foi gasto público, que foi empenhado. Eu sei do trabalho, eu sei da importância, mas é negativo. Entendeu? Simplesmente eu apago aquilo. Descontinua. Eu sou incapaz até de discutir, porque eu sei que vai aparecer pessoas que vão posicionar. Eu sou incapaz de chamar a pessoa para mim, olha, você deixou, sou eu que estou na cadeira agora, mas eu quero que você reconheça que eu estou reconhecendo o seu trabalho, você tem espaço aqui pelo menos para poder vir falar mal de mim na minha cara. Né? Que isso não acontece. Então, para mim, isso é muito preocupante. Isso faz parte dessa metodologia de busca pelo poder que foi assumido nas últimas gestões. Aí agora, que você dividiu a Serra mesmo entre dois grupos, né? A Serra dividiu entre dois grupos, e impressionante quando você vê as fotos históricas, né? Porque é o mesmo grupo, né? É o mesmo. Você vê as fotos históricas, todo mundo junto ali, e hoje as pessoas sequer se falam, e pior, né? É a Pior mesma ideia. do não se falar, é não reconhecer o trabalho do outro. É a mesma ideia administrativa. Mesma coisa. Tá. Gente, desculpa interromper um pouquinho a fala de vocês, preciso encaminhar para o final, mas eu já queria fazer aqui uma proposta de um segundo encontro, né, com vocês e com aqueles que não puderam estar hoje, para que a gente continuasse esse debate já focando nas questões do debate de como poderíamos fazer a criação dos fóruns, sugerir essa criação dos fóruns, né,
lembrando que movimentos como esse, eu tenho percebido que está acontecendo na Serra como um todo. Há um grupo de empresários laranjeiros que está fazendo algo parecido com o que a gente está fazendo, esses debates. Em Manguinhos eu fiquei sabendo que também existe lá um grupo de pessoas, ou seja, é um fenômeno que está acontecendo no nosso município como um todo. Pode ser que outras pessoas estejam discutindo isso ou sentindo essas coisas, e a gente vai com certeza congregar isso em algum momento, né? Agora, na questão da Serra Sede, não dá para a gente debater hoje, mas existem muitas propostas igual o João falou, a gente tem pouco espaço, mas existem algumas ideias interessantes, como a questão de faculdades, essa tendência educacional, a questão do terminal, né, rodoviário, o terminal intermunicipal, ou melhor, o terminal municipal e o intermunicipal. O municipal, que nós não podemos deixar ir para a cidade de Pomar, É, a Quantini lá, né? Seria mais uma perda, né, no caso. Enfim, Que esse aí, desculpa a interrupção, né, ele estava prestes a acontecer e em reunião na prefeitura, eu falei assim, nós não aceitamos isso não. Nós não aceitamos isso. Tanto na administração atual quanto na anterior. Eu estive lá falando, nós não aceitamos isso não. Se existe um lugar de terminal para se chamar de serra, ele tem que ser aqui no Jacaré ou aqui no São Domingos ali, perto de São Domingos. no trevo ali no Raustão. Continental. Na chácara do Raustão. ali, ideal. Esses dois. Outro local não construa para chamar de serra, não. Existe, Os dois prefeitos. como você sabe muito bem, existe proposta também de outros atores da nossa região de ser um terminal intermunicipal, porque nós não temos, além da rodoviária de Vitória, não temos próximo uma rodoviária, né? Só de Carapina, né? Esse Carapina é ponto, pequenininha, né? esse ponto aí, acho assim, a prefeitura apertou, a Eco 101 apertou a questão dessa Águia Branca, desse ponto da Águia Branca aí, ele vai sofrer umas mudanças agora estruturais mesmo, vai mexer poste, porque eles estão multando os ônibus que estão parando na pista ali. Isso está assim, está fervente, que a nossa demanda é muito maior do que só para atender a Águia Branca, né? Ela não atende, vão sofrer alterações nos próximos 6 meses, o projeto já está aprovado, mas assim, é um tapa-buraco que está sendo feito e o nosso potencial é muito maior. Mas podia. Porque uma obra desse quilate, ela traz um eco muito grande para a região, né? A gente já tem o Brasil passando aqui na frente de casa, né? A questão do Ponto de parada, a questão desse link turismo, praia, agroturismo, a serra no meio desse processo, sendo centro histórico. A gente sabe de visitações de milhares de pessoas ano, né? Na Formiga Bordadeira, na Igreja Matriz, no Museu Histórico, e a gente não aproveita essa massa que já existe, né? Nós tivemos, só para um exemplo, nós tivemos no Departamento de Turismo há 4 anos atrás, 5 anos atrás, e fizemos um levantamento muito simples, simplório, porque na época não houve condição não quiseram pagar a uma pesquisa mais profunda, mas nós levantamos que a gente tem 100 mil visitações de turistas mês, em todos os pontos turísticos do município, né? E no agroturismo da Serra é um dos mais visitados, né? E está aí uma massa. Praias também. O padre, No verão. o padre da paróquia Nossa Senhora Conceição, Matriz, Serra Sede, padre Chico, ele já é um padre há 37 anos, 36 anos, e todas as paróquias que ele passou, ele falou assim, que ele nunca viu uma igreja tão visitada quanto a nossa igreja. Ela fica aberta o dia inteiro, tem gente. Ele falou, quantas eu já passei que ficava aberto lá, ninguém entrava na igreja. As missas cheias, mas não entrava. Então, essa visitação acontece muito espontaneamente. Isso é muito bom. E tem uma situação assim, interessante, o Edson é da área do Edson, e eu estou ali em frente, você está ali com vigia e segurança. A quantidade de fotografia que é batida por dia do Chico Prego é um negócio fantástico. É um negócio fantástico. E a gente muitas vezes não valoriza. Muitos, né, que estão no entorno. Rapaz, quando foi colocada a estátua ali,
serranos daqui, serrano, falou que ia amarrar o cavalo e puxar aquele estado ali que ia arrancar ela. Que não Vou queria. fazer quando eles estavam vivos. Eles queriam fazer isso. Entendeu? Então que você vê que é coisa do pertencimento que a gente não tem. Talvez não conheça nem a história de Chico Prego, só quer saber do negro lá, aquele estado estranho. Uma história que já devia ter ganho as páginas dos livros de história do Brasil, não só, não ganhou nem do nosso estado. Rapaz, é que eu costumo falar, você lembra, Fábio? Uma vez o Fábio estava no turismo, eu falava com ele o seguinte, que a gente tinha que pegar todo o material do queimado, tudo que saiu, livro, vídeo, fotos, e levar para alguém que mexe com essas minisséries, sabe, da Globo, da Record, sei lá, e entregar. Fazer uma carta, sabe, para todo mundo, um pacotinho. Porque alguém ia se interessar nessa história, cara. Essa história não perde nada para Canudos. Não perde nada para nenhuma outra história grande do Brasil aí que teve revolução, assim. A nossa história é linda do queimado, só que ninguém pega. Então, Nesse ponto. É porque a gente também não vende esse peixe, né? Nós temos São João Batista, né? Não, eu falo queimado que é o mais forte, né? eu só queria acrescentar. Não, eu queria só pontuar. Sobre o que você falou, então, nessa questão de pertencimento e envolvimento, nós estamos propondo uma redação para envolver os alunos do segundo e terceiro ano das escolas do entorno com a temática Futuro da Serra Sede. Aí nós temos que envolver os professores. Concurso de redação. Concurso de redação. Legal. Aí as ideias que vão surgir daí, ó. E envolver, né? Envolver o jovem. Olha aí. Eu tenho uma exposição que eu dou. Toda vez eu levo para alguma escola para eles trabalharem o tema da Serra, né? Tem várias coisas da Serra assim, exatamente para isso. Até doei agora para uma professora que ela queria, falou, não, pode ficar, porque já tá na hora de fazer outra, né? Renovar, ela até ficou, ela adorou a ideia. Porque os alunos não têm esse conhecimento. Não tem esse conhecimento da Serra. E a gente tem que vender isso. Eu falo a verdade, eu estou adorando essa conversa aqui de vocês. Porque eu estava até comentando com o Fábio um dia desse, a gente conversa muito sobre a Serra Sede, ela está perdendo espaço para muito espaço aqui em região de Laranjeiras, Jacaraípe, até Jacaraípe, Nova Almeida. A gente não tem desenvolvimento, a gente não tem conversa igual a gente está aqui para a gente debater junto, falar, não, vamos pressionar o político, porque o político que eu vejo hoje, isso eu falo desde Vidigal ao dia, fazendo, não é falando um ou outro, eu não vejo interesse em Serra Sede, nenhum. É o que o João falou. A grande obra que a gente teve aqui foi a estrada de Jacaraípe, que já estava também para fazer há anos. Depois disso a gente não teve nenhuma grande obra aqui para falar assim, ó, Serra Sede está desenvolvendo. Aqui nós estamos de frente a um quadro que você ia falar no início, mas agora veio, né, a questão do autorretrato aí do nosso Assis. E aí eu cobrei, né, ao chefe do administrativo municipal, foi assim, o que Mais tarde. Desculpa, eu falei, nós não queremos, qual vai ser a homenagem que o município da Serra e você como prefeito serrano vai contemplar a cidade com duas pessoas que merecem muito o nosso respeito, que é o Assis, né, e o professor José Carlos Miranda. Não é, aí fala, nós não queremos, eles não merecem pontinha de praça, nem rua, nem salinha não. Tem que ser algo que possa refletir o quão importante foram esses dois para a nossa cidade. Professor Assis, né? E quem não conheceu, o professor Zé Carlos. O professor Zé Carlos foi professor da banda de música do Estrela dos Artistas, foi professor da banda de música do Serrano, foi professor de educação física, foi professor de biologia, foi professor de ciências. E um grande defensor da Serra. Né? Não, Fundador do Conchace. Fundador do Conchace. Então, uma das pessoas que lutou pela revitalização do nosso carnaval local, que é Do carnaval, diferente de tudo que então, tem cara, na Grande Vitória. Uma das pessoas que fez as primeiras experiências com combos mirins aqui Com na Serra. mirim depois- né, Continuar. ontem teve a apresentação do Combo Mirim, né, 7h30, 8 horas da noite passando, né? Se vê assim, Ele é um poxa, percussor, né? ele é, então assim, eu falei assim, ó, prefeito, não pode ser, desculpa, não pode ser uma estátuazinha só num canto de rua, não, tem que ser algo da grandeza que esses dois tiveram, e o local deles era Serra Sede. Um memorial, né? Uma coisa Um negócio eles eram, dessa forma, penso eu,
cobrando algo grande para a nossa região. Para ser visitado, Para ser visitado, entendeu? Nesse sentido que eu fiz a cobrança. Porque você põe uma rua, ou você pega ali, como você falou, nós falamos aqui a questão da Praça do Chico Prego, né? Hoje passou a ser Praça do Chico Prego, mas o nome daquela praça é Praça Almirante Tamandaré. Quando você fala o endereço de Almirante Tamandaré, o cara fala, e no Chico Prego? Quer dizer, então, pô, deixa o Almirante Tamandaré descansar em paz, vamos botar então o Chico Prego. Até porque merece. Que merece. Porque quem for Almirante Tamandaré, eu confesso, eu sei muita história, não é muita não, perto de historiadores aqui, eu não sei nada, né? Mas eu vejo que eu não sei nada mesmo, que Almirante Tamandaré, para ser a sede, né? Então, quer dizer, foi um importante Almirante para ela, mas eu acho que sim, acho que a gente deve fazer assim também, nesses pontos, né, de buscar valorizar o que é nosso. Aqui, É importante. Porque aí cria essa coisa também do pertencimento. Porque a pessoa vê que é valorizado também. Né? Eu queria propor aí para avaliação, um encaminhamento, a gente fala essa questão dos espaços de debate, criar fóruns. Assim, quando você cria um fórum de debate, você não consegue, você convida todo mundo, né? Então esses atores políticos, eles vão estar presentes. Eu queria que o grupo avaliasse se caminhar, né? Se essa for uma iniciativa, se isso for uma reflexão que amadurecer, de criar um espaço de debate, que o primeiro deles seja em forma de mesa de conversa, onde você traz 3 pessoas e elas vão fazer o debate da micro-região, elas irão fazer o debate da Serra Sede, quem está ali só aparece. Então, tanto faz estar o prefeito sentado ali, o juiz, o padre, ele sequer é citado, porque ele sequer pode fazer pergunta. Quem vai lá vai para ouvir. Né? Aí eu puxo o professor aqui, né? Quem vai lá vai para ouvir. Se você não estiver disposto a ouvir, você fica em casa. Você não tem sequer, numa roda de conversa, numa mesa, direito de se manifestar. Você vai lá e escuta como se estivesse lendo um livro. Entendeu? Você concorda ou discorda para a sua reflexão. Né? E dali as pessoas se despedem. Né? Que as pessoas vão lá, sentam e fazem o debate entre elas. É como uma mesa lá da história, das ciências sociais, que os técnicos estão lá, os grandes autores estão discutindo, e você está ali como alguém que foi ouvir o debate deles, o que eles têm para poder te oferecer. Não o que você quer. Em algumas ocasiões, esses debates disponibilizam ao final um período para você interagir e dialogar. Só que geralmente não é prioritário. O prioritário é a fala principal, dos conferencistas. Que a ideia é as pessoas não poderem falar mesmo. Ouvir, já cansar. Se eu for participar de um espaço onde eu não posso ser estrela, eu não volto no próximo, né? E deixa quem está disposto a contribuir mesmo voltar no próximo. Assim, para avaliação. Encaminhamentos meus também? Pode fazer. Eu quero deixar registrado aqui que eu acho que surgiram algumas colocações interessantes, mas essa ideia minha que eu falei sobre o seminário, sobre boas práticas e experiências de desenvolvimento local em outras regiões, pode ser uma coisa para a gente pensar também. Isso articulado essa ideia do fórum, de certa forma, né? Eu fiquei pensando aqui, por exemplo, na experiência da França, né? E lá dizem que os prefeitos micro-regionais, eles têm uma importância muito grande, e o povo, junto com eles, trabalha de uma forma muito sinérgica, muito cheia de vida, com aquela saúde, com aquela alegria, né? De trabalhar junto ali em diversas regiões da França. É uma ideia que me veio uma reportagem recentemente que eu acho interessante compartilhar aqui. Outros 2 pontos que eu gostaria de colocar, eu acredito que, só voltando a esse assunto das experiências, a gente, ao estudar essas outras experiências, a gente vai pegar experiências de processos de corresponsabilização dentro da cidade que são um sucesso, que trazem benefícios, que mesmo que você chegue no final, você não atinja todos os alvos, todos os objetivos, mas o próprio percurso de trabalho junto, de trabalho coletivo, colaborativo, né, cooperativo, traz benefícios maravilhosos para aquela comunidade, mesmo que você não atinja todo o plano Serra 25, né? Mesmo que você não atinja todo esse plano, mas se você chega junto, se você sai junto, caminha junto, chega junto, você desenvolve, você colhe bastante fruto. E aí eu quero colocar 2 pontos que como acabou o tempo, não vai dar para discutir, mas a ideia que eu trouxe aqui sobre isso apareceu nos debates, sobre como criar esse clima político favorável de reconhecimento, de honradez, de amizade,
de sentido de vizinhança, de sentido de coletividade dentro da cidade, esse clima, porque esse clima vai gerar uma cultura de participação e uma vida social dentro dessa ideia da vitória pública, da vitória do sucesso local. Eu acho que é basicamente isso, as minhas colocações. Essa ideia do clima fica como um ponto de pauta aí para a próxima reflexão, se for dentro da mesma temática, tá, Fábio? Você que tinha então algum treinamento? Eu queria parabenizar o Fábio por essa iniciativa, mais uma vez pelo Carta Serrana, contribuição do João, o nosso amigo Cláudio, o Michel e o Edson Reis, que eu tive o prazer de conhecer. Isso aí é uma coisa, esses assuntos eles estão aí na cabeça de todos que estão nessa região, né? Porque precisa de fato canalizando isso aí em algo concreto. Isso que nós estamos fazendo aqui. Passa primeiramente, ao meu ver, pelas questões teóricas que o Michel disse também, de fazer com que as pessoas sintam honra em morar e em participar do desenvolvimento da cidade e que a convivência entre si seja harmônica. Pode ser até uma utopia, mas nós temos que buscar isso. A partir daí começa a surgir novas ideias e o desenvolvimento é propiciado. Parabéns mais uma vez, eu gostei muito de participar dessa roda. Bom, agradecer essa oportunidade, né, de ter esse debate, acho que muito interessante, com certeza de uma próxima, se não puder participar, mas vou incentivar colegas, né, a participar, tenho certeza que temos muitos colegas que podem estar contribuindo, né, para esse nosso desenvolvimento. Iniciativa brilhante do Carta Serrana aí de debater nessa nossa micro-região, que assim, por muitas vezes, como nós falamos assim, precisamos de fazer essa questão do pertencimento, do envolvimento, do comprometimento, e muitos, né, eles têm o envolvimento e faltam dar um startzinho, né, para o comprometimento. Acho que isso vai acontecer por questões naturais ou por questões de necessidades de manutenção do negócio, né, de cada um. Eu falo na parte, né, do comércio, comercial, isso é importante, porque a cidade ela pulsa 24 horas por dia e isso aí a gente não pode deixar de lado. Esse momento de debate é importante e tenho certeza que vai ganhar corpo, porque não só porque precisa, porque tem muita gente que tem muito a colaborar com esse Nessa sintonia. trabalho. Nessa sintonia. Então, eu gostaria de agradecer, só rememorando aqui a questão do encaminhamento. Então, eu convido vocês para um próximo encontro, para que a gente possa fazer o planejamento desse primeiro momento, que deriva a contribuição do Carta e de vocês, para um fórum de debate, para que a gente possa reunir pessoas para discutir, como o Cláudio colocou. E tem uma boa notícia já, que é a CDL Serra, né, através do presidente Samuel Vale, já se disponibilizou a patrocinar o primeiro encontro. Caso a gente precise trazer alguém de fora, o Samuel falou que a CDL dá a estrutura para nós desse primeiro momento, ok? Então nós nos reunimos mais uma vez para dar esse formato e, com muito otimismo e muita esperança, formular o nosso primeiro encontro aí, o fórum de debate sobre Serra 7. Ok, gente? Gostaria de agradecer a vocês. Hoje, domingo, 17 de dezembro de 2017. Todo mundo acordou cedo para esse bate-papo. Agradeço de todo o coração. Também gostaria de agradecer aos anunciantes do Carta Serrana, porque foi uma decisão nossa trabalhar um material mais simples, para que a gente possa não ter custos muito elevados, nem de espaço publicitário, nem de produção, mas de um conteúdo nobre, um conteúdo que a gente faz com todo carinho, com todo amor, para justamente contribuir com o que a gente pode na semeadura dessas boas ideias. Gostaria de agradecer ao João publicamente, não só pelo Carta, porque desde a primeira revista NU,
2000, né? No ano 2000. Nunca o Falqueto deixou de participar de uma edição sequer do nosso trabalho. Então isso pra gente é uma gratidão muito grande, demonstra essa consciência que você tem, que a família Falqueto tem, desse pertencimento. Vocês, né, são das pessoas aqui da Serra, né, que mais amam esse lugar, a gente sabe disso. Então, eu gostaria de agradecer publicamente a você e a todos que participaram do Carta Serrana, da primeira, da segunda edição, e espero que tenha vida longa. Muito obrigado, Edinho. Você podia dar um tchau pro pessoal, né? Muito obrigado, gente. Valeu. Falou, Valeu. um abraço. Isso aí. Isso aí.